ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Vai construir, reformar? Esses móveis, essa TV, a pintura dessa parede, nada a ver. Tem problema no condomínio? Cadê o síndico? Olha só que casa! E agora? Vendo meu apartamento por quanto, hein? Relaxe. A partir de agora, você está em casa, porque vai começar o primeiro programa imobiliário do Rádio Baiano. Notícias, entrevistas, classificados de imóveis, dicas de serviços, prêmios e a sua participação ao vivo. Cadê o síndico? Antônio Castro. Metrópole FM, a rádio da cidade, 1h05. Boa tarde, estamos no ar, mais um programa Cadê o Síndico, neste sábado, dia 3 de junho de 2017. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Joyce. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você, querido? Tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. Antônio Castro, boa tarde. Boa tarde também aos nossos ilustres convidados do programa de hoje. E a você também, ouvinte. Boa tarde. É isso aí. Boa tarde. JD, já posso dar boa tarde a você, JD? Já pode? Ele já sentou. Pode. Eu já sentei na cadeira, já cheguei, já sentei na cadeira. Estou aqui do lado de Paulo Roberto, com essa bancada maravilhosa. Muito boa tarde. Boa tarde, os ouvintes do programa Cadê o Síndico? Tudo bem, Castro? Beleza, e você? Tudo beleza? Tudo. Algum evento hoje, depois daqui do programa? Nada, por enquanto. Bom, você tá muito bonito. Eu só vou se você me der essa voz emprestada. Eu vou emprestar, vou emprestar. Já que JD já falou com o Castrão, boa tarde, Castrão. Boa tarde, Joyce, Ari e nosso convidado que tá aqui, engenheira. Como é o nome dela? As engenheiras Caroline Fialho, boa tarde. Ana Mércia Lima. Isso, vai ficar sabendo de tudo sobre manutenção predial e inspeção, que elas vão dar um show aqui, hein? Aguardem, vocês vão ver. Exatamente. E o nosso programa está recheado com os nossos quadros: o Minuto de Saúde do seu condomínio, RT Ambiental, Minuto do Elevador, Auditoria Pergunte a Especialista, Informe Grupo CBBS Card, a melhor gestão de benefícios, e o nosso Minuto Secov. Todos esses quadros você vai conferir ao decorrer do programa. Além dos nossos quadros, os nossos entrevistados deste sábado. Já vou saudar aqui ele, o nosso Ari Cabral, que já está presente. Boa tarde, Ari, tudo bem? Boa tarde, Joyce. Um prazer imenso em voltar a casa, ainda mais acompanhando de duas engenheiras aqui ilustres para poder enaltecer o nosso programa de hoje. É isso aí, nós que agradecemos mais uma vez a sua presença. O nosso Ari, que é diretor da Assessoria Contábil, vai falar hoje sobre a nova plataforma de cobrança com registro. Então você vai poder tirar dúvidas aí com o nosso querido Ari Cabral. Além dele, as nossas engenheiras, a Caroline Fialho e a Ana Mércia Lima, que vão falar sobre a importância da manutenção predial e inspeção predial. Boa tarde, nossas engenheiras, sejam bem-vindas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Deixa eu me localizar aqui. Quem é quem? Eu sou Caroline. Ricardo tá na linha, Ricardo tá na linha aí. Cadê Ricardo? Diga, Ricardão. Ricardo! Diga aí, Ricardo. Ricardo Vasconcelos. E aí, meu povo, boa tarde. Diga, mestre Ricardo, você manda, meu amigo. Estamos aqui com a Ari Cabral, viu? Gostei da minha tia. Antônio Castro. Tô aprendendo, né, velho? Tô na escola, tem que aprender, né? Ah, com certeza. Olha, tô morrendo de saudade de vocês aí. Tô voltando pra casa agora, ouvindo o programa. Falei, deixa eu dar uma boa tarde pra essa galera bonita aí. Boa tarde pra Paulo Roberto. Boa tarde, Ricardo. Jorge Santana, Castrinho, Ari, meu querido Ari. Diga, meu ilustre. Você tá muito danado, viu, Ari? Você tá muito danado nesse grupo. Eu vou apertar você, rapaz. Aperte. Olha,
Eu liguei só para dar uma boa tarde, desejar um bom programa para vocês e dizer que o programa é sucesso, é maravilhoso. E eu tô com vocês na Assembleia Show. Assembleia Show, tamo junto e misturado lá, pode esperar, bicho, tranquilo. Vou pra lá pra fazer a minha despedida oficial com gosto de gás e passar o bastão, no bom sentido, na sua mão de Jorge. Ah, esse bastão. Ui! Vou passar pra J. Dias, ver esse bastão. Valeu, galera. Por a gente. É só pra matar a saudade mesmo aí, valeu, um abraço. Valeu, Ricardo, foi um prazer, meu velho. Daqui, tá com o irmão, um abração, hein? Valeu, meu filho, um abraço. Tchau, tchau. Pois é, nosso Ricardo Vasconcelos, né? Que saudade, né, Castrão? Ricardo é show de bola, parceiro nosso, entendeu? Inclusive, nós começamos aqui em 2009 com o Metrópole Imobiliário e voltamos agora no final de 2013 com Cadê o Cínico no rádio, né? E Ricardo sempre esteve comigo aqui, tá deixando um pouquinho em função do tempo dele, de outros negócios, mas é parceiro nosso, amigo de fé, camarada, né? E ele me sacaneou com a vinheta, né? Eu tinha que aprender com ele, né, bicho? Ele me ensinou, tem que aprender, né? Pois é, isso aí. E além do Ari Cabral e das nossas engenheiras, também teremos hoje no nosso programa a nossa doutora Fernanda Fragoso, ela que é advogada da BCM Soluções e vai conversar com a gente sobre a nova regra processual que facilitou a cobrança de dívida condominial. A nossa doutora ainda não chegou, mas daqui a pouco já deve estar por aqui. Vamos também lembrar da nossa Assembleia Show, que acontece no dia 8 de julho de 2017, no Wall Street. E você pode adquirir o ingresso, que ainda temos alguns ingressos disponíveis. Mais tarde eu dou mais informações sobre a nossa Assembleia Show. Além disso, você, ouvinte, pode participar através do nosso contato. Qual o contato, Paulinho? Paulinho não está me ouvindo, mas eu vou dar o contato. Diga, meu amor. Qual o contato da rádio? 3505-5000. Obrigada, meu bem. É isso aí. E além do nosso contato, você também pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp, o 981553258. Ligue, participe e não deixe de tirar a sua dúvida. Vamos começar com nossas entrevistas. Deixa eu começar com as mulheres, né, Ari? Claro, com certeza. Eu sei que você é um cavalheiro. Isso aí. Pronto. As nossas engenheiras Caroline Fialho e a Ana Mércia Lima, deixa eu dar o currículo das meninas. A Caroline Fialho, ela é engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho, com MBA em gestão empresarial e MBA em gerenciamento de projetos. Profissional com carreira no segmento industrial e construção civil e atualmente é sócia diretora da Detail. Detail Engenharia, que presta serviços em laudos de perícia, inspeções e vistorias prediais, manutenção predial, acompanhamento e gerenciamento de obras e desenvolvimento de projetos. A Ana Mércia Lima, também engenheira, é eletricista, sendo que é eletricista, técnica em automação industrial, técnica em projetos de tubulação industrial e técnica em construção civil. No momento está cursando a pós-graduação em sistemas elétricos de potência, profissional com carreira no segmento industrial, atuou em grandes projetos e acompanhamento de obras de elétrica, automação e tubulação industrial. Atualmente é sócia diretora da TEMA, Engenharia e Consultoria e responsável técnica da Detail. Olha, isso aí é um mini currículo das duas. Quando você botar tudo aqui, não ia dar, não. Chega, deu uma sede, né, menino? Isso aí. Pois é, elas vão falar sobre a manutenção predial e inspeção predial. Pra gente começar, meninas, a manutenção predial, ela deve apenas seguir o manual do síndico ou ela deve ser entregue pela construtora? Na verdade, deve seguir apenas o manual do síndico entregue pela construtora, né? Pergunta essa. Não deve seguir só o manual entregue pela construtora. Esse manual, apesar de ser sucinto, né, que deveria ser mais detalhado, não deveria ser sucinto, ele é baseado na NBR 14037, que diz que a construtora tem que entregar esse manual, né, que com as garantias tal, para poder o condomínio fazer a manutenção predial. Mas o que é que o síndico tem que fazer? Ele tem que pegar esse manual e, a partir do manual, fazer um plano de manutenção da edificação, planejar essa manutenção. Isso aí vai estar baseado na NBR 5674, que trata de manutenção de edificações, né, e vai fixar procedimentos e orientação
para a organização do sistema de manutenção. Então, o síndico, ele é responsável pela manutenção e deve observar o que está estabelecido nas normas técnicas, no manual entregue pela construtora e, se houver, né? Porque, às vezes, a construtora não entrega o manual ou então é muito simples. Então, ele tem que desenvolver o plano de manutenção, né? E o síndico, que é responsável pela edificação, deve delegar essa gestão da manutenção ou a uma empresa habilitada ou um profissional legalmente habilitado que possa cuidar desses sistemas existentes na edificação. Certo. E o que é essa garantia obrigatória que é exigida nas obras de construção civil? A garantia é um direito, né, de quem adquire um imóvel, né, é obrigatório para todas as construções civis no Brasil e prevê a realização de obras em benefício dos proprietários, caso essas obras sejam necessárias, né? E são pagas pela construtora. Então, você às vezes tem vícios construtivos, tem defeitos e existe uma garantia com alguns prazos estabelecidos. Eu nem quero entrar no detalhe dos prazos aqui, porque aí a gente ia passar o dia todo aqui falando. Mas, identificando vícios e defeitos, existe uma garantia que é a construtora que vai fazer as obras e pagar por isso, entendeu? Certo. Quais são os principais problemas que você, como engenheira, pode identificar? Problemas de elétrica observados em edificações novas e antigas? Mas você acha que é o ideal para responder isso aí, né? Que é de elétrica. Ok. Os maiores problemas encontrados hoje nas instalações, tanto novas quanto antigas, são a ausência de aterramento, falta de advertência, né, de sinalização de advertência, falta de treinamento dos colaboradores exigidos na NR10, a ausência de barreiras invólucro nos painéis de eletricidade. Nos painéis de barramento eles têm uma proteção contra as partes vivas, nas partes energizadas. E geralmente quando a gente chega nos prédios para fazer as vistorias, isso não está instalado. O painel de medição é instalado em locais de fácil acesso, como deveria estar em locais protegidos, a ter acesso só ao pessoal de manutenção. No ático, onde fica instaladas as antenas de para-raio, né, o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A gente tem visto muito as antenas, os machos de para-raios instalados diretamente sobre a laje, né, perfurando a manta de proteção da laje, né, da parte estrutural. Isso também é um problema que pode acarretar problemas na estrutura como um todo. Dentre outros problemas, condutores de descida de para-raios também sem a devida proteção. Se tiver uma ocorrência de incidência de raio no momento, as pessoas também podem estar sendo expostas aos perigos, né, ser atingidas e pode acontecer um acidente fatal. Ok. Temos o Edson Marinho na linha, não é isso? Boa tarde, Edson. Estou aqui. Não? Eu estou aqui. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde, querida. Prazer falar com vocês. Alô, J. Dias. Um abraço, viu, traíra? Um abraço, meu traíra preferido. Tudo bem, Edson Marinho? Bom Tudo trabalho bem, pra vocês. gente. Trabalho pra vocês aí, viu, Marinho? Querido. Paulinho. É Paulinho Diga, Roberto. Paulinho. Tudo e bem? aí, Paulo, você tá bom? Você tá onde, rapaz? Estamos em Cardiff, país de Gales. Brincadeira, Graças a Deus. Direto do país de Gales. Estamos aqui. Ranieri, deixa eu pegar uma tarde de Ranieri rapidinho, só para fazer um teste do microfone dele. E conta a cidade que nós estamos aqui, Cardiff e País de Gales, Ranieri. Olha, um abraço a vocês aí, tá certo? Estamos falando aqui do estádio Millennium Stadium, onde durante 3 dias que estamos aqui já no solo, né, no País de Gales, a gente que saiu de Salvador foi até São Paulo, né, uma conexão rápida, mas com a Air France direto para Paris, de Paris para Cardiff, e de Cardiff nós fomos, porque o aeroporto de Cardiff fica numa cidade chamada Rouge,
que é uma das de País de Gales aqui no Reino Unido. E ao lado de Roos tem Penarth, que é a cidade onde nós estamos, mas é tudo pertinho, tudo 10, próximo. 15 minutos. 10, 15 e minutos. não vou tomar muito tempo do programa de vocês, não. Era só pra saber se tá tudo chegando bem. De lá pra aqui, 10 mais minutos. 10 minutos de estamos trem. aqui no estúdio. Pronto. Tá tudo beleza. Um abraço a todos vocês. Sigam com o programa. Tô aqui ouvindo. E 3 da tarde estaremos aqui com a transmissão, a única rádio do Brasil. Exclusividade. Com direitos adquiridos. E a UEFA fez uma homenagem pra nós. Graças a Deus. Metrópole na cabeça, gente. Todos nós nessa corrente do bem. Um abraço. Um abraço, obrigado. Marinho. Sucesso. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Marinho aí, direto de Cardiff, né? País de Gales, falando aí sobre a final da Champions hoje, né? Final da Champions, é isso aí, Metrópole arrebentando. Voltando aqui na nossa entrevista, e agora vamos falar um pouquinho com o nosso Ari Cabral. Nosso Ari, que ele que é consultor do programa Cadê o Síndico no rádio, sócio-diretor da AC Assessoria Contábil Condominial, empresa há 31 anos no segmento. O Ari vai falar sobre a nova plataforma de cobrança com registro. A Febraban, em conjunto com o Banco Central, baixou uma normativa extinguindo a cobrança sem registro. Essa cobrança sem registro, o banco não tem conhecimento prévio dos valores que estão para ser pagos, muito menos data de vencimento, quem vai pagar e o CPF de quem vai pagar. E com essa nova plataforma, todos os boletos que são gerados têm que ter a homologação prévia desse boleto com todas as informações. Somente após o envio dessa informação ao banco é que o condômino pode pagar o boleto, além de outras informações que vou deixar por conta do nosso Ari esclarecer. É isso mesmo, Ari, que eu acabei de falar, com relação à cobrança com registro? Com certeza, Jossi. Olhe bem, a partir do momento que a Febraban, ainda no ano de 2016, previu essa plataforma de cobrança, todas as empresas administradoras de condomínio, elas passaram a trabalhar em cima disso para que tivesse do condômino espontaneamente a informação do CPF dele para que a gente pudesse gerar. Essa plataforma de cobrança, ela entra em vigor agora em junho, né? Essa plataforma de cobrança, ela visa, na verdade, evitar a lavagem de dinheiro, porque antes dessa plataforma, você poderia confeccionar um título de R$50 mil e o banco ia receber esse crédito, mas não sabia de onde estava vindo esse crédito, quem tinha pago esse valor através de um boleto bancário. E isso trouxe para a gente um trabalho muito grande, porque hoje a gente tem cerca de 6 mil condôminos, né, na qual a gente depende deles todos para que a gente venha a ter o CPF individual de cada um e cadastrar no sistema bancário atual. Então, hoje, esse é um desafio que a gente está enfrentando, né? Desde 2016, a gente vem enviando circulares para os condomínios pedindo o fornecimento do CPF, e a gente sabe que a maioria das pessoas, ela tem a maior boa vontade de entregar, mas tem uma pequena parte ainda que tem uma pequena resistência em fornecer o CPF, mesmo sabendo que agora é obrigatório. Certo. Antes de dar continuidade com a entrevista com a Ari, temos a Maria Luísa da Pituba na linha, não é isso? Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Eu fico muito orgulhosa como mulher, assim, você como jornalista, radialista, as meninas como engenheira, cada vez ocupando mais espaço. Parabéns, Com viu? certeza. Obrigada. E a gente que agradece a sua participação, querida. É claro, eu assisto muito, oriento muitas pessoas para assistir, digo, ouço, assisto a força da fala. Ouço muito, ouço muito a rádio, e esse programa em especial orienta muito as pessoas, e a mim em especial. Querida, estou ligando para obter uma orientação dentro do possível, porque não está na sua pauta hoje. Então, vou compreender se você não puder me ajudar hoje. Tudo bem. Aconteceu que eu fui alugar um imóvel comercial,
E por telefone, a dona do imóvel me pediu para depositar um montante para ela como reserva de R$300. Eu fui, depositei, ela disse fotografe, porque só assim eu posso reservar para você. Eu reservei. Dias depois eu tive que desistir deste imóvel, porque aconteceu uma coisa que eu tive que desistir. Então ela disse que ficaria com esse todo, porque ela ficou empatada de alugar a outra pessoa. Foram 8 dias depois. Eu gostaria de saber se é assim mesmo. Pronto. Peraí que a doutora Fernanda Fragoso vai responder para a senhora. Só um minuto. Muito obrigada. É a Maria Luísa da Pituba. Pode falar. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Antes de responder a sua dúvida, eu queria agradecer o convite mais uma vez, do programa Cadê o Síndico? Me atrasei um pouquinho porque essa advogada que vos fala está um pouquinho debilitada de saúde, mas estamos aqui, firmes e fortes. Bom, o seu questionamento é acerca de um valor que você dispensou inicialmente para a reserva da locação. Isso é possível, tá? Ou seja, se você se compromete a comprar um bem e esse bem vai ficar disponível para você durante um prazo, a pessoa que está locando para você ou que está vendendo, ela pode solicitar que você dê um calção, um valor para segurar aquele negócio. Só que isso tem que ser feito de forma redigida, escrita e formal, não verbal. Porque caso o negócio não dê certo, nenhuma das partes ficam prejudicadas. Você tem um prazo para cumprir certa obrigação, por exemplo. Você pediu para ela reservar por um mês, uma semana, 15 dias, tá? Caso você desista, ela te devolve o valor ou ela te devolve um valor equivalente ao período. Mas isso tem que ser registrado e informado, não assim verbalmente, como a gente costuma falar de boca, porque você fica prejudicada no caso de uma desistência. Mas é possível que isso ocorra sim, não há nenhum impedimento legal para que você antecipe algum valor para que ela separe aquele bem para você. Porque o que ocorre também, durante o tempo que o bem fica reservado para você, ela tem outras vendas frustradas e até expectativas de venda. Então, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, isso pode ocorrer de comum acordo, desde que ambos os lados estejam cientes e conscientes dos prejuízos e dos benefícios oriundos dessa negociação. Ok, Maria Luísa? Certo. Tá tudo... Alô? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ok. Infelizmente foi verbal, não é? Infelizmente foi verbal, foi para um aluguel e o tempo foi muito curto e eu vou perder o dinheiro. Mas fica aí então a experiência, tanto para mim como para os outros ouvintes, para fazer por escrito. Exatamente, exatamente. Hoje em dia nada pode ser verbal, tudo tem que ser por escrito, tudo a gente precisa ter prova. Eu só tenho o depósito. Eu tenho o depósito e vou tentar ir ao consumidor, ao direito do consumidor, alguma coisa desse porte. Você tentou negociar com ela? Tentei. E ela está dizendo o quê? Ela resiste, diz, não posso porque eu perdi tempo redigindo um contrato. Eu redigi um contrato e isso me ocupou. Eu disse, senhora, bota a mão na consciência, né? Demoramos 8 dias para fechar isso, bem, mas aí fica difícil. Se foi de forma realmente verbal, e não há nenhum tipo de confirmação de qual o período que vocês estabeleceram, porque de fato você desistiu. Se você desistiu e você entregou um valor antecipadamente, consciente de que isso deveria ser feito dessa forma, fica muito complicado ela devolver para você, já que você acertou nessas condições, entendeu? Não, eu não sabia, foi ingenuidade minha, eu não sabia, nunca aluguei nada assim, nunca morei de aluguel. E aí... porque na verdade você não fez uma locação, você fez uma reserva. Uma reserva, exatamente. Tá bom, minha querida, muito obrigada. Serve de experiência. Vamos pra frente. Por nada. Ok, Maria Luísa, obrigada, querida, por sua ligação. Vamos voltar aqui com a entrevista com Ari. Ari, se o proprietário não estiver morando, ele pode fornecer o CPF do inquilino dele? Jossi, não é o mais adequado. Porém, a gente está aceitando.
né? Porque a gente precisa fazer, na verdade, o repasse, né, da homologação do boleto, e esse boleto só pode ser homologado quando do CPF. A gente está até conseguindo nos sites dos bancos fazer a homologação de uma remessa, né, de boletos sem alguns CPFs. A gente até que está conseguindo. Porém, esse condômino que está tendo o boleto emitido sem o CPF, certamente ele só vai conseguir pagar esse boleto na própria agência aonde o condomínio é correntista. Então, poder pode, não era o principal, mas quando a gente não tem uma coisa, pelo menos coloca o CPF do inquilino. Certo. Agora, o condomínio que não tem acesso ao internet bank, ele será obrigado a dar acesso à internet administradora, e se o condomínio não ter esse acesso, como é que fica? Se ele não tiver o acesso, como é que fica essa situação? Olha bem, Jota, a gente hoje está orientando a todos os nossos clientes que procurem as agências bancárias onde são correntistas e façam o acesso à internet para que tanto o condomínio como a administradora tenham esse acesso. A remessa, né, desses boletos, dessas informações ao banco, só é possível através do internet bank do banco com que o condomínio tem a conta. Então, a gente hoje é obrigado a ter o acesso à internet fornecido pelo condomínio para a administradora. Pronto, então fica essa necessidade. Temos um ouvinte na linha, o Elton da Pituba. Boa tarde, Elton. Boa tarde, deixa eu baixar o rádio um pouquinho aqui. Boa tarde. Boa tarde, querido. Estímulo melhor. Eu não consigo ouvir, Elton direito. Oi, tá me ouvindo? Agora. Pronto. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora. Estímulo melhoras. A minha dúvida é o seguinte, eu não sou síndica, mas minha esposa é síndica do condomínio onde a gente mora, um prédio com 24 apartamentos, né? E eu acompanho direitinho com ela. Desses 24 apartamentos, sua esmagadora maioria dos moradores são inquilinos, ou seja, os proprietários moram em outros locais, certo? Quando nós fazemos reuniões buscando melhorias para o condomínio, alguns dos proprietários que não residem lá e que locam seus imóveis, eles aparecem e geralmente sempre são contra as melhorias, porque junto às melhorias vêm os custos que essa causa, né? E assim, geralmente eles sempre são contra. Isso por conta de eles não morarem lá, então se a gente vai implantar um sistema de segurança mais eficaz, com custo maior, só que como ele não vai fazer uso, porque eles não residem lá, eles votam contra, enfim. Legalmente eu sei que eles têm direito de voto, tendo em vista que o condomínio está em dia. A minha pergunta é, há o que ser feito de alguma forma legal para mudar essa situação? Ok, Elton da Pituba. Elton, agradeço as estimas aí de melhora. E assim, voltando para a situação do seu condomínio, o que acontece? Os inquilinos, eles podem votar nas assembleias desde que eles tenham procuração dos proprietários. Não há problema para isso. Em regra, quando você vai aprovar uma taxa extra, essa taxa extra deve ser aprovada em assembleia. E na assembleia, você tem que ter apenas a maioria simples, ou seja, dos presentes em assembleia. Se os proprietários que não estiverem presentes nessa assembleia, onde foi autorizada a cobrança da taxa extra para implementação de melhorias no condomínio, eles não podem depois se voltar contra a taxa extra e arguir que não vão pagar o que são contra. O momento para isso ser feito é na assembleia. Se eles não estavam presentes, eles não podem posteriormente alegar desconhecimento que não irão pagar, mesmo porque quando a Assembleia Extraordinária ela é convocada através de edital, que é publicado no condomínio, é informado a todos os moradores, né, acerca da Assembleia que vai ocorrer. Então, se o proprietário, por desleixo, falta de vontade ou desinteresse, não compareceu, o condomínio não pode ser penalizado em razão da ausência dele. Então, ele vai ter que assumir o ônus e o bônus do que ocorreu naquela assembleia. Então, o que eu te aconselho? Que todas as implementações que irão ser feitas ou que deverão ser discutidas para a melhoria do condomínio sejam feitas nas assembleias, porque a maioria dos presentes, independente da quantidade, vai votar e, sendo aprovado, os demais moradores deverão cumprir.
Ok. Vamos chamar o intervalo? Vamos pro intervalo. Cadê o síndico? A rádio da cidade, Metrópole FM. Conheça a RT Ambiental, uma empresa especializada em sucção de fossas e caixas de gordura, contratos para condomínio, comércio e indústria, desentupimentos de redes de esgotos, caixa de gordura, pias, vasos e ralos, desentupimento em geral, locação de sanitários químicos, locação de caminhão de sucção e alta pressão. Apresentamos alvará da vigilância sanitária. Apresentamos também comprovante de descarte dos resíduos coletados. RT Ambiental, telefone 3244-1055. Acesse o site www.rtambientalltda.com.br. RT Ambiental, parceiro da revista Cadê o Síndico? Cadê o Síndico? SOS dos condôminos há 12 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site cadeosíndico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores. Proteja-se. Chega à Bahia a mais moderna tecnologia em segurança. Ace Laminados. Presente em mais de 40 países, as películas de alta performance aumentam a resistência dos vidros a impactos. Faça como o FBI, CIA e ONU. Reforce sua segurança e evite vandalismo. Ligue 3354-6468 e deixe seu carro, casa e estabelecimento comercial mais seguros. Ace Laminados. 3354-6468. Você está tendo problemas com o cara do site? Venha para a Saiteria, uma equipe especializada, atendimento diferenciado, autonomia na gestão do site, centenas de clientes satisfeitos. Saiteria, seu site rápido com qualidade e segurança. Ligue 3015-2200 ou acesse www.saiteria.com.br. Saiteria, seu site rápido com qualidade e segurança. Parceiro da revista Cadê o Síndico? Wall Street Empresarial, o seu mais novo centro de negócios da Paralela. Completa infraestrutura, com um belíssimo Street Mall, com lojas de diversos segmentos comerciais, praça de alimentação, diversas salas comerciais, com excelentes preços e de fácil localização. Venha conhecer nossa inovadora estrutura empresarial. Wall Street Empresarial, o seu mais novo centro de negócios da Paralela. 3016-0879 www.condominiowallstreet.com.br. A CBBS Card agora é Grupo CBBS, uma holding com 7 empresas e a gestão mais inteligente em vale transporte, alimentação, refeição, seguros e previdência. Mais praticidade e economia com o mesmo atendimento, segurança de informações e pontualidade na recarga dos seus benefícios. Ligue 4003-2510, 4003-2510 e solicite uma visita ou acesse o site www.grupocbbs.com.br. Para se conectar com um mundo melhor, conte com as empresas do Grupo CBBS. MyCond, seu condomínio na palma da mão. Aplicativo prático e fácil. Livro de ocorrências, autorização de visitantes, manutenção, portal da transparência, reservas, recebimentos de encomendas, anúncios de produtos e serviços, download de arquivos, achados e perdidos. Resolva tudo isso e muito mais pelo celular. MyCond, seu aplicativo. Fone 34149329. Site www.mycond.com.br. Parceiro da revista Cadê o Síndico? Arraiá de ofertas! Ninguém vende colchão e cama box mais barato que o Rei. O Rei da Cama Box tem o menor preço do Brasil. E você
você pode comprar em uma das 5 lojas. Cajazeiras, Fazenda Grande 2, Nova Sussuarana, Boca do Rio e Lauro de Freitas. Se preferir, pode comprar com toda a comodidade pelo site. Anota aí, www.reidacamabox.com.br. Montagem grátis, entrega em 24 horas e linhas exclusivas de cama box e colchões. O Rei cobre qualquer oferta da concorrência na hora. Rei da Cama Box, o seu conforto é a nossa majestade. 3253-1015. A rádio da cidade, Metrópole FM. Cadê o síndico? Metrópole FM, a rádio da cidade, 1h39 agora. Johnny Souza. Giro no trânsito. Giro no trânsito, oferecimento do Alto, soluções em elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Assistência técnica 24 horas, manutenção, modernização e reformas. Telefone 3462-5600. Consulte do Alto Elevadores na revista Cadê o Síndico? Cadê você, Johnny? Boa tarde. Boa tarde, Jossi, Silva J. Dias, é chamado de Silva Júnior. Silva Júnior, meu querido, tô pensando no contrato. Johnny, levanta o braço esquerdo. Como é, rapaz? Levanta o braço esquerdo aí. Aí, melhorou. Pronto, melhorou agora? Melhorou. Então deixa eu começar de novo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Jossi Castro J. Silva Júnior. Eu pensei nele aqui agora, nossos convidadas e nossos queridos ouvintes do Síndico, já trafegando pela capital baiana. Passei agora pela Avenida Suburbana, trânsito tranquilo na Avenida Frânio Peixoto, desde a Praia Grande até o finalzinho ali na região do Lobato. Quem segue na São Martim encontra o trânsito praticamente parado a partir já do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, até mais ou menos a entrada ali próximo à garagem da Transol, aparentemente sinaleira, causando esse congestionamento. Passei também pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães, trânsito tranquilo, e neste momento eu estou aqui, como diz nosso amigo Valdo Silva Sertanejo, na confortável Avenida Paulo VI, trânsito tranquilo nos dois sentidos. Daqui a pouco com mais informações, informando inclusive ela, Alma de Marés. Johnny Souza, motorrepórter do Auto Elevadores. Vovó, quando sai da Lapa, pega o metrô, ela desce nos elevadores do metrô, elevadores de responsabilidade da do Auto Elevadores. Para o programa Cadê o Síndico? Cadê o síndico? Cadê o síndico? J. Dias. Legal, Paulinho, forte abraço pra você, Paulinho, e os ouvintes do programa Cadê o Síndico? Forte abraço pra você, viu, Johnny? No próximo desse domingo da manhã, 8, a gente vai se encontrar lá na Itinga, na residência da casa, na residência de Silva Júnior, viu? Abraço aí. RT Ambiental, higienização de reservatório de água. Higienização de reservatório de água agora tem nome, RT Ambiental. Lavagem, higienização e desinfecção de água de caixa d'água. Análise bacteriológico da água, apresentamos alvará da vigilância sanitária. A vigilância sanitária recomenda a lavagem da caixa d'água a cada 6 meses. Senhor síndico, ao contratar uma empresa, exija o alvará da vigilância sanitária. Telefone 3244-1055. 3244-1055. Você também pode acessar o site rtambiental.ltda.com.br. AC Assessoria Contábil Condominial, administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas, assessoria jurídica, 31 anos de experiência a serviço do seu condomínio. Síndico profissional? Consulte a AC Assessoria Contábil Condominial. Telefone 3322-6060, 3322-6061. Você também pode acessar o site accondominial.com.br. Parceira da revista Cadê o
Síndico e abraçando o nosso amigo Ari Cabral, que está presente hoje no programa, é consultor do programa Cadê o Síndico, torcedor do Vitória, não perde um jogo. Em Salvador, em qualquer lugar do Brasil, ele vai. E daqui a pouco você vai falar o quê? Diteio, diga aí, diteio. Ah, rapaz, é tanta coisa. É tanta coisa que não pode deixar de falar, né não? Então, inspeção e reforma predial é com a Diteio. Diteio, inspeção e reforma predial. Isso aí, meu amigo Castro. Cadê o Síndico? Antônio Castro. É isso aí, 1h44. Você já ouviu a vinheta de Castrão, menina? Ô, Jossi, chama essa vinheta de novo aí, por gentileza. Vai. Novamente. Atenção. Antônio Castro. Parabéns, meu Castro. Antônio Castro agora com vinheta e tudo. Eu adorei, menino. Meu amigo jogou duro. É isso aí. Lembrar aos nossos ouvintes que você pode participar através do nosso WhatsApp, o 981553258. E também pode ligar no 35055000. Não deixe de participar, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida. Temos uma pergunta aqui via WhatsApp. O ouvinte ou a ouvinte, não sei porque não identifica, diz aqui: boa tarde, moro num prédio que em assembleia decidiu pagar o condomínio numa conta poupança em nome do síndico. Ele pergunta, ou ela pergunta, isto é legal? A doutora Fernanda vai responder e o nosso Ari também vai comentar. O ouvinte não tem nome, né? Não. Então, o que acontece? Normalmente o condomínio, ele tem o CNPJ e a conta do condomínio é aberta nesse CNPJ. Ao que tudo indica, houve algum problema com o CNPJ do condomínio, porque o ouvinte fala que houve uma assembleia específica para deliberar acerca disso. Então, se o CNPJ foi cancelado por algum motivo e está sendo regularizado temporariamente, houve uma assembleia para deliberar acerca disso e a maioria dos presentes concordar e anuir, eu não vejo problema. O que não pode acontecer é isso tornar-se efetivo. Tem que regularizar a situação, porque o condomínio ele tem CNPJ e a conta tem que ser aberta em nome do condomínio, pessoa jurídica, não em nome do síndico, mesmo porque há uma alternância de síndico, né? E essa alternância ela acontece de acordo com a convenção do condomínio, ela pode variar. Então, quando troca esse síndico, quando o condomínio troca de representante, o que ocorre com essa conta? Né? Essa prestação de contas e de valores, será que não vai confundir com a pessoa do síndico? Isso para o condomínio é muito ruim. Se há algum problema na convenção, por exemplo, que não está registrada, em razão disso a Receita Federal não está aceitando gerar o CNPJ do condomínio, tem que alterar essa convenção, arquivar, registrar em cartório, a fim de que o CNPJ do condomínio venha a ser regularizado e o condomínio tenha a conta em nome dele próprio, não em nome do síndico. Ok. Nosso Ari? Jossi, já aconteceu com a gente, doutora, de duas formas diferentes, né? Já aconteceu a qual um condomínio nosso está sofrendo uma ação de execução trabalhista, né? E o valor dessa execução será altíssimo, né? E o condomínio vinha com sequentes, né, bloqueios na conta do condomínio. Então houve uma assembleia em um determinado condomínio e a assembleia autorizou o síndico a abrir uma conta em nome dele e do subsíndico, né, para ser uma conta pessoa física, mas conjunta, né, não solidária, é importante que seja frisado isso, para que receba os recursos do condomínio até que se viabilizasse um acordo judicial para que o condomínio pudesse voltar a operar com a conta. Isso já aconteceu durante um período, ficou mais ou menos uns 6 meses e graças a Deus já voltou a movimentar a conta do condomínio. Mas, pegando o gancho de Ari, a gente teve uma situação, na verdade eu tenho uma situação semelhante com um condomínio que está sofrendo uma execução, inclusive uma execução injusta, tá?
porque não tem justo título, mas enfim, aí é uma outra conversa. E o que aconteceu? No intuito da gente prevenir o condomínio de bloqueios indevidos, a administradora alugou uma conta para o condomínio. Então, assim, não ficou nem nome do síndico, nem do subsíndico, e sim uma conta terceira da administradora para cuidar dos valores que o condomínio recebe para que não haja bloqueio. Eu acho melhor, porque aí não fica em nome de pessoa física. A administradora que já cuida do condomínio de diversos modos, né? Tanto financeiramente quanto administrativamente e tal, pode gerir essa conta durante esse período dessas execuções, porque, de fato, se deixar, é capaz o condomínio perder até o fundo de reserva que tem para pagar a dívida. Inclusive, doutora, o segundo exemplo que eu ia dar era exatamente esse aí, que a senhora foi muito feliz. Eu tenho hoje, né, na nossa carteira, 129 condomínios em Salvador, região metropolitana, ilha, e desses 129, 27 condomínios eu sou síndico, né? Eu sou síndico profissional de 27. E recentemente 2 condomínios nossos aconteceram a mesma coisa. Claro que com a convenção, que a senhora tinha conversado anteriormente, um deles, né, sempre funcionou com a conta do condomínio em nome da síndica anterior, e quando a nossa empresa assumiu, eles passaram a usar a famosa conta pool, né, da nossa empresa. Então a gente recolhe o condomínio, eles recolhem o condomínio na conta pool da empresa. Essa é uma forma, claro que dá mais trabalho para a gente fazer a contabilidade, né, para a gente demonstrar para o condômino a realidade do condomínio, né, mas é uma forma. E também aconteceu recentemente o contrário. O condomínio já tinha uma conta no Banco do Brasil há 22 anos, né? Quando abriu essa conta, não exigiram a convenção registrada em cartório, não exigiram na época, o Banco do Brasil não exigiu, e de dezembro de 2015 para cá, o Banco do Brasil impediu, vamos dizer assim, eu que sou o síndico lá profissional, da gente movimentar a conta porque pedia a convenção registrada. E aí a gente fez todo um trabalho no escritório de fazer a convenção, aprovar em assembleia, levar registro, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda o registro em virtude, assim, é um prédio antigo, é um prédio onde tem muito espólio, né? Tem muito espólio, e a gente não conseguiu ainda os 2/3 de assinatura para poder registrar. Então, esse condomínio hoje também usa a conta pool da nossa empresa. É uma alternativa bem viável. Valeu, Ari. Lembrando aos nossos ouvintes que hoje aqui no programa o Ari Cabral, diretor da AC Assessoria Contábil, falando da nova plataforma de cobrança com registro. A nossa convidada, a doutora Fernanda Fragoso, da BCM Advogados, falando e vai falar daqui a pouco, né, sobre a nova regra processual que facilitou a cobrança de dívida condominial. Inclusive tem uma matéria sobre isso na nossa revista, não é isso, Castro? Um artigo com ela muito importante. Você vai ver na revista nova, que tem a matéria de capa é a BCB, e tem a doutora Fernanda com um artigo importantíssimo. Vamos tá. Já começamos a distribuir a revista e deve terminar na próxima semana. Vocês vão ver aí novidade na revista aí. Viu? Pois é. Além das nossas engenheiras Caroline Fialho e Ana Messia Lima, que está falando sobre a importância da manutenção predial e inspeção predial. Vamos voltar a falar com as nossas engenheiras aqui. Saber das meninas, para a segurança na manutenção de fachadas, o que o síndico deverá observar na edificação e nos procedimentos seguidos pela empresa prestadora de serviço. Boa tarde, pessoal. Diversos itens devem ser observados, mas um exemplo que a gente pode dar aqui é a questão dos ganchos de ancoragem que são exigidos pela NR18, né? Os prédios novos, eles devem vir com esses ganchos de ancoragem já no projeto estrutural. E os prédios antigos, se não existe esse gancho de ancoragem, o prédio deve se adequar. Porque se você vai fazer uma manutenção em fachada, você tem que dar condições de segurança para aquele prestador de serviço realizar o trabalho com segurança. E também você vai verificar se a empresa fornece os EPIs adequados para o colaborador, se ele foi treinado, porque se tiver um problema de segurança, você vai acabar prejudicando o condomínio, né? Aí a questão da cadeira suspensa, o balancinho, se está tudo conforme norma.
né? Se o colaborador daquela empresa, ela possui treinamento para trabalho em altura, conforme exigido pela NR 35, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Esse treinamento deve ser promovido pelo empregador, tá? E se aquele colaborador tem condições de estar trabalhando em altura, né? Certo. Agora, o que o síndico ele deve observar para a segurança dos trabalhadores e prestadores de serviço? Tá. Assim como a gente deu um exemplo aqui de uma empresa, né, que vai prestar um serviço para o condomínio, tem os colaboradores do condomínio também. Então, o que é que a gente observa? A gente, às vezes, chega em condomínios que eles não fornecem EPI, o EPI, né, que é equipamento de proteção individual, para aquele colaborador. Então, eles acessam escadas para o reservatório elevado sem um cinto de proteção com ganchos, né, para acoplar na escada quando estiver subindo. Às vezes aquela pessoa não tem nem condições psicológicas para estar acessando o ático do condomínio, mas ele é um colaborador do condomínio e vai e faz o serviço lá. E é importante você analisar se aquela pessoa tem condição de estar subindo nessa escada, né? Para depois não ter um problema. Então, é importante também a parte de sinalização. Sinalize, né? Quando você tiver, tá fazendo um trabalho em altura, sinalize embaixo lá a área e faça o isolamento da área, né? Se tem um equipamento em manutenção, coloque uma placa que aquele equipamento está em manutenção, porque quando você não sinaliza, você pode ter um risco, né? Pode causar um acidente para um colaborador ou para um condômino ou até para um prestador de serviço que está no condomínio naquele momento. Ok. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Laudelino Lima do Imbuí. Ele diz aqui: boa tarde, Jossi e Antônio Castro. Gostaria de uma opinião dos senhores. O meu condomínio vai trocar a distribuição de gás de Supergás para Bahia Gás. Qual a diferença? O Ari pode responder, Ari. Laudelino, boa tarde. Olhe bem, tá trocando da Supergás, né? Deve ser Supergás Brás, né? Para Bahia Gás. Na verdade, a Supergás Brás é o gás GLP, né? Que é aquele gás em botijão. E a Bahia Gás deverá ser o gás natural, né? Que foi Salvador, ela sofreu várias intervenções de obras, Pituba, Jardim Apipema, vários locais já estão com o fornecimento do gás natural, né? Então deve ser exatamente por isso, o gás natural substituindo o GLP. Ok. Jorge, aproveitando que está aqui as duas engenheiras, normalmente quando você entrega uma construção nova, deve existir, para ser feita essa inspeção predial ou só em prédio já que está em uso? Ótima pergunta, Castro. Deve, né? Você deve fazer essa inspeção no recebimento da obra. A gente chama inspeção predial para recebimento de obra. Porque às vezes o condômino faz esse recebimento da obra e não observa vários problemas, né, que são deixados durante a obra. E aí depois surgem os problemas e fica aquela, digamos assim, entre aspas, aquela briga, né, com a construtora, dizendo que não, isso veio depois, tal. E você tem vícios construtivos e tem defeitos, né, que podem causar acidentes, né, tanto com condôminos como colaboradores ou até na estrutura do prédio. Então, é importante que se faça essa inspeção de recebimento de obra, né, antes de receber a obra da construtora, para evitar transtornos depois e ficar nesse bate-bola aí de quem quem que tem que arcar com os custos. Porque, inclusive, no afã de você querer receber o apartamento, você vai e recebe, né? O que é que seria ideal? Essa é a sua opinião, né? Chamar um engenheiro para ir junto, para poder fazer essa inspeção. Posso receber, tá bom o apartamento mesmo? Pode reclamar depois, né? Sim, pois é. Você tanto pode fazer a inspeção para receber o apartamento, como o Castro citou aqui, que a pessoa está emocionada com aquele seu imóvel novo, não enxerga nada. Lindo, tá? Fica cego, acha tudo lindo, vê a vista e não olha os defeitos que estão no apartamento.
Então é interessante que você chame um engenheiro ou um arquiteto, né, que é um profissional habilitado para fazer uma vistoria. E na questão do prédio, né, que você tendo profissionais habilitados, ele vai olhar desde o reservatório superior até o subsolo do seu prédio, nas áreas comuns, né, aí já não vai olhar a parte de unidade autônoma, né, mas vai fazer uma inspeção de todos os sistemas, né, de elétrica, e sistema hidráulico, a parte de gás, né, a parte de estrutura e emitir um relatório. Esse relatório só pode ser feito por profissionais habilitados, né? E com emissão da anotação de responsabilidade técnica, que é a famosa ART. Então, engenheiros e arquitetos. No caso do arquiteto, seria RRT, que é o pessoal do CAL, e os engenheiros do CREA. Inclusive, é bom ouvir aqui uma pessoa que tem 31 anos no mercado, a opinião de Ari, que ele deve ter sofrido muito com o apartamento que ela recebeu. Cheio de defeito. Ari, recebi o apartamento e agora? Castro, você ir falando junto com as engenheiras, eu achei engraçado, porque assim, isso já aconteceu várias vezes com a gente, né? Em 31 anos eu tenho parcerias, né, com algumas construtoras, então todos os prédios que eles entregam, né, eu tenho 2 construtoras que são parceiras nossas da AC, e todas as vezes que eles entregam imóveis novos, eles chamam a gente para poder administrar o condomínio. E o mais engraçado é o seguinte, mesmo chamando a gente, quem chama a gente é a construtora. A gente é levada a uma assembleia para que eles aprovem a contratação da administradora. Mas nem sempre a gente começa como síndico profissional. Então começa um síndico do próprio condomínio, que é o normal também. Porém, eu já vi em diversos prédios síndicos irem fazer, né, a tal da inspeção, né, acompanhado de alguém da construtora. Claro que o pessoal da construtora são profissionais da área, né, e independente de qualquer coisa, eles não vão mostrar os locais, né, que tem algum tipo de problema, algum tipo de vício, tal. Mas aconteceu recentemente e a gente orientou que convidasse um engenheiro, convidasse um arquiteto, independente de ser pago ou não, mas tinha que ter uma pessoa que fosse habilitada do ramo, né? Porque assim, a minha formação é contador, então eu sou contador. Então eu não adianta você dizer, o síndico profissional vai lá receber. Não adianta. Claro que a gente, como síndico profissional, tem uma outra visão, né? Já sabe os problemas, normalmente, onde é que acontece. Só que o profissional da área tem que estar lá para poder orientar a gente. Então, isso já aconteceu com a gente. É bom que a gente saiba que vocês também fazem isso, porque certamente a gente vai chamar. Ok. Vou fazer só uma observação aqui em relação à questão do recebimento. Uma coisa muito importante e que às vezes o pessoal não recebe e que vai refletir depois na manutenção é o acervo técnico. Então, quando você faz a inspeção predial, olhou todos os problemas, mas tem um acervo técnico a ser recebido também. Esse acervo você vai ter os projetos, que constam os desenhos, memorial descritivo, memorial de cálculo. Você pode precisar depois desse memorial de cálculo quando tiver um problema ou for dar uma manutenção. Os certificados que são emitidos dos sistemas. Você tem um teste de estanqueidade do seu sistema de combate a incêndio, do sistema de gás, né? Certificados emitidos por profissionais habilitados, né? E com RT. Então, é uma peça importante esse acervo, porque depois você vai fazer o plano de manutenção baseado também nesse acervo técnico que foi fornecido pela construtora, tá? A construtora tem que fornecer esse acervo e o síndico tem que armazenar de forma correta e passar formalmente, inclusive, para os próximos síndicos. Valeu. Antes de ir para o intervalo, tem um ouvinte na linha, né? O José Souza, de Lauro de Freitas. Boa tarde, José. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido. Pode falar. Eu tô ligando aqui, na realidade, eu tô precisando de uma ajuda, né? Eu moro em um condomínio e que eu precisei fazer uma reforma no meu apartamento. E eu tenho um cão. E por eu ter feito essa reforma, eu troquei um piso e eu precisei sair algumas vezes e deixar a porta aberta, porque eu saí com piso, saí com material e por conta disso o cachorro saiu algumas vezes. E uma dessas vezes ele fez cocô e eu recebi uma multa de R$317.
Só que a porta que dá entrada para o apartamento ficou em manutenção por 2 anos. Se eu tenho que pagar uma multa porque meu cachorro saiu, eu não levei ele para passear e ele fez a necessidade e eu fiz vista grossa, não. O cachorro fugiu. Inclusive lá tem câmera, monitorou tudo. Eu estou sendo multado porque meu cachorro saiu e porque o condomínio não foi multado, porque deixou essa porta que dá entrada para todos os apartamentos, ficou em manutenção por 2 anos, ela deveria ser multada. Meu cachorro não levou, não deu nenhum prejuízo ao condomínio. O cachorro nunca mordeu ninguém, o cachorro é dócil. Só que ele gosta de rua como qualquer pessoa, como qualquer criança. Expliquei a situação, fiz reforma. O apartamento é pequeno. Eu também não podia colocar o cachorro o dia todo trancado no quarto. Eu tentei explicar. Eu acho injusto e eu também não tenho condições de pagar essa multa. Ok, José. Vou pedir para você ficar ligadinho que depois do intervalo a doutora Fernanda te responde. Vamos ao intervalo. Cadê o síndico? A rádio da cidade, Metrópole FM. Higienização de reservatório de água agora tem nome. RT Ambiental. Lavagem, higienização e desinfecção de caixa d'água. Análise bacteriológica da água. Carro-pipa. Apresentamos alvará da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária recomenda a lavagem da caixa d'água a cada 6 meses. Senhores síndicos, ao contratar uma empresa, exija o alvará da Vigilância Sanitária. RT Ambiental. Telefone 3244-1055. Acesse o site www.rtambientalltda.com.br. RT Ambiental, parceiro da revista Cadê o Síndico? Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas, manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos fotográficos, perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462-5600 ou pelo e-mail atendimento@doaltoelevadores.com.br. Do Alto, soluções em elevadores. Referência em qualidade para a sua segurança. AC Assessoria Contábil Condominial. Administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas e assessoria jurídica. AC Assessoria Contábil Condominial. Há 30 anos no mercado. Telefone 3322-6060 ou acesse www.accondominial.net.br. AC Assessoria Contábil Condominial, mais um parceiro da revista Cadê o Síndico? Cadê o Síndico? SOS dos condôminos há 12 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site cadeosíndico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores. Atenção síndico e administradores. Você sabia que o síndico é responsabilizado pelo mau uso ou má prestação de contas ao condomínio? O relatório da auditoria condominial possui todos os requisitos para o seu trabalho, seja com a auditoria anual ou mensal. Se o condomínio vem pagando contas atrasadas, não possui procedimentos financeiros, o balancete não fecha ou são localizados pagamentos sem documentação hábil que não está transparente, sua gestão está precisando de apoio. Conte com a Lordelo Audit, uma empresa do Grupo Lordelo de Contabilidade. Telefone 3351-6952
ou www.grupolordelo.com.br. Auditora responsável Michele Lordelo, parceira da revista Cadê o Síndico? A CBBS Card agora é Grupo CBBS, uma holding com 7 empresas e a gestão mais inteligente em vale transporte, alimentação, refeição, seguros e previdência. Mais praticidade e economia com o mesmo atendimento, segurança de informações e pontualidade na recarga dos seus benefícios. Ligue 4003-2510, 4003-2510 e solicite uma visita ou acesse o site www.grupocbbs.com.br. Para se conectar com um mundo melhor, conte com as empresas do Grupo CBBS. Wall Street Empresarial, o seu mais novo centro de negócios da Paralela. Completa infraestrutura, com um belíssimo Street Mall, com lojas de diversos segmentos comerciais, praça de alimentação, diversas salas comerciais, com excelentes preços e de fácil localização. Venha conhecer nossa inovadora estrutura empresarial. Wall Street Empresarial, o seu mais novo centro de negócios da Paralela, 3016-0879, www.condominiowallstreet.com.br. Cadê o Síndico? Informe CBBS Card. Você sabia? Desde 2011, o seguro obrigatório de condomínio é oferecido em 2 modalidades de coberturas básicas, simples e ampla, que poderão ser complementadas com garantias adicionais. Ligue agora e solicite uma avaliação da Connect Seguros com consultoria de um especialista em seguro condominial. Ligue 3341-7684. 3341-7684 e marque uma visita. Para se conectar com o mundo melhor, conte com as empresas do Grupo CBBS. Telefone 3341-7684. Acesse o site www.cbbsseguros.com.br. Grupo CBBS, parceira da revista e do programa Cadê o Síndico? Minuto do Elevador. Oferecimento do Alto Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Regras de boa convivência no elevador. A do Alto Soluções em Elevadores oferece algumas dicas importantes. Cobrem sempre do síndico ou do administrador do condomínio. O responsável pela edificação deve cobrar a inspeção, condições de segurança e uso da máquina de tração do elevador. Fique ligado ao ouvir ruídos. Esteja atento a vibrações e ruídos na cabine do elevador. Eles podem ser decorrentes de desgaste das borrachas e rolamentos. Tenha também atenção redobrada para paradas que apresentam em desnível acima de 5 centímetros entre o assoalho do elevador e o pavimento. O fechamento das portas com vão maior que 6 milímetros da cabine ou do pavimento é uma situação irregular. Do Alto, soluções em elevadores. Parceiro da revista Cadê o Síndico? Cadê o Síndico? Antônio Castro. Antônio Castro. Petrópolis FM, a rádio da cidade, 2h11 agora. Pois é, estamos de volta. E você conferiu aí os quadros do Informes Grupo CBBS Card, a melhor gestão de benefícios, e o nosso Minuto do Elevador. Daqui a pouco temos mais quadros. Pode falar. Jorge, tem uma coisa aqui para arquiteta e decoradora Ione Bucão. Quem tá mandando é Caroline Fialho e Ana Messia Lima. Ione, se prepare que em breve você vai estar aqui na rádio para falar sobre decoração, hein? Vou lhe convidar, hein? Um abraço para você também. Tchau. É isso aí. E lembrar os nossos ouvintes, antes da resposta da doutora Fernanda Fragoso ao nosso ouvinte José Souza de Lauro de Freitas, que vocês ainda podem participar através do 981553258, que é o nosso WhatsApp, e também por telefone, o 35055000. Pode responder, doutora Fernanda Fragoso, ao nosso ouvinte.
Boa tarde, José. Bom, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Eu entendi que você deixou a porta aberta por questões de necessidade. Não era a sua intenção que o cachorro saísse, muito menos que ele fizesse as necessidades dele nas áreas comuns do condomínio. Só que você é o dono do animal. Então, como dono do animal, você é o representante dele perante o condomínio. Então, qualquer ato praticado por ele, seja de qualquer natureza, o responsabilizado é o proprietário da unidade, o possuidor do animal. Então, o que ocorre? Se você foi multado, é porque provavelmente no regimento interno do condomínio deve ter uma cláusula específica para multas e punições em razão de descumprimento do quanto estabelecido na convenção ou no regimento. Em regra, primeiro o morador que descumpre as regras, ele é notificado, em sequência ele é multado, tá? E essa multa, ela pode ser gradativa de acordo com o tempo em que você comete a infração ou a periodicidade disso. Então, se você foi multado imediatamente, não foi notificado, é porque provavelmente no seu regimento já prevê multa em razão de descumprimento. Provavelmente eles não têm notificação. E em razão disso, você foi multado, porque de fato o animal ele não pode ficar solto. Da mesma forma que ele fez as necessidades dele, ele poderia ter mordido alguém. Embora você tenha dito que ele é dócil, o condomínio ele não tem como criar regras específicas para cada tipo de animal, para cada tipo de unidade. Essas regras elas são genéricas e elas são válidas para todos os moradores, tá? Então não fique chateado, isso é comum, em todos os condomínios isso ocorre e isso visa realmente proteger a integridade também dos moradores e também manter o quê? O bom convívio, a limpeza e a boa circulação das pessoas nas áreas comuns. Com relação ao portão do condomínio que ficou durante um período de tempo em manutenção, isso é uma outra situação, tá? Que os próprios condôminos poderiam, inclusive, deliberar em assembleia acerca dessa demora por parte do síndico em solucionar o problema, tá? Lembre-se sempre que todas as penalidades imputadas ao condomínio oneram os próprios condôminos. Então, não seria interessante que o condomínio fosse multado, porque imagine bem, se o condomínio ele for multado, quem é que vai pagar a multa? Taxa extra. Quem que paga a taxa extra? Os condôminos. Então, assim, você tem que verificar se houve falha do síndico, tá? Na execução disso, para saber se ele se responsabilizaria diretamente por isso ou se foi por outros meios que ele não conseguiu, em certo espaço de tempo, solucionar o problema do portão, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder e bom dia. Valeu! José Souza, infelizmente você vai ter que pagar essa multa, né? Não tem pra onde correr. Temos uma outra ouvinte que dessa vez é uma anônima, né? Na linha. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que a doutora advogada me respondesse uma questão em relação ao condomínio. Ele tem 2 apartamentos vendendo, existe 4 corretores colocando placa. Isso, além de estar tendo poluição visual, caracteriza que o condomínio não é bom, porque todo mundo está vendendo, mas na verdade são apenas 2 imóveis que estão sendo vendidos. O que deve ser feito? Porque 4 corretores querem vender 2 imóveis e está enchendo de placa. Então, essa placa deve ser colocada na janela ou existe alguma cláusula aqui na convenção, ou não sei, que impeça de encher a portaria do prédio de placa de vende. Isso tá causando polêmica, porque se tem várias placas, é sinal que o condomínio não é bom. E não é isso que está acontecendo, não é isso que acontece. Muito obrigada, tchau. Não tem nome, né? Não, anônima. Bom, o que acontece? De fato, a fachada do condomínio, do prédio, ela deve ser preservada. O próprio Código Civil, ele fala isso, né? E a convenção, ela vem tratar sobre as minuciosidades dessa poluição. Não é bacana, não é razoável que na frente do condomínio existam várias placas, vários adesivos que manchem, inclusive, a boa imagem que o condomínio tem. Então, o que é que ocorre? Primeiro ponto, tem que chamar o proprietário que está vendendo a unidade para conversar e falar para ele que ele tem que retirar. O que ele pode fazer é colocar uma plaquinha, um adesivo na janela,
tá? Da própria unidade discretamente, convende-se. E as demais tratativas são feitas pelo telefone de contato, não transformando o condomínio ou o prédio no outdoor, porque isso não pode ocorrer. Inclusive, existem penalidades na convenção e no regimento interno para quem utiliza a fachada do condomínio de forma indevida. Não é correto de fato, tá bom? Ok. Deixa eu dar continuidade aqui com a entrevista com a doutora Fernanda, que vai falar também sobre a matéria, né, que está na nossa revista, Nova Regra Processual, que facilitou a cobrança de dívida condominial. Doutora Fernanda, o que significa dizer título executivo? Bom, eu fiquei muito feliz de poder escrever esse artigo, né, na verdade, para a revista Convite de Castro. E esse artigo, ele vem falar, na verdade, da facilidade que hoje a gente tem para poder cobrar o inadimplente. O que ocorre? Antigamente, antes do novo Código de Processo Civil entrar em vigor, a dívida condominial, ela não era um título executivo, tá? Ela era uma dívida que poderia ser cobrada judicialmente, mas através de uma ação de cobrança, uma ação monitória, que tem uma fase bem extensa de conhecimento até chegar na fase de execução. Eu não poderia, por exemplo, fazer como um cheque, uma duplicata, uma promissória, um contrato assinado por 2 testemunhas e executar judicialmente para que o inadimplente, o devedor, pagasse em 3 dias o que devia. Com a reforma do novo CPC, que entrou em vigor no ano passado, as cobranças condominiais foram inseridas no rol de título executivo extrajudicial. Isso significa que a dívida condominial hoje, ela pode ser cobrada judicialmente para pagamento em 3 dias. Ou seja, o condomínio ficou inadimplente, a gente tentou junto à administradora, né, ali, cobrar, foi lá, nada, não paga. Vão para a cobrança extrajudicial, ele continua sem pagar. O que a gente faz agora? A gente entra na justiça com uma ação de execução de dívida, né? Você vai entrar com a ação de execução, o juiz, ele vai despachar citando o condômino inadimplente para pagar no prazo de 3 dias a dívida sob pena de penhora. Ou seja, antigamente, quando você entrava com a ação de cobrança de dívida condominial, você tinha um processo muito mais longo, porque o devedor, na verdade, ele era citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, se não houvesse conciliação, ele tinha dali um prazo, a depender em que justiça esse processo corria, se comum 15 dias para contestar, se juizado 10 dias. E após isso, poderia haver mais alguma audiência de instrução para só depois ter uma sentença, que é um título executivo judicial, para eu conseguir executar o devedor. Então, o processo ele era bem moroso. Hoje não. Ele é citado, ele recebe a citação na casa dele, através de oficial de justiça ou através de carta, e ele tem que pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Ou justificar o pagamento, que é comprovar que pagou, ou entrar com um pedido de parcelamento da dívida, um pedido de negociação. Então, a gente tem como um grande avanço essa melhoria trazida pelo novo Código de Processo Civil, porque os condomínios agora conseguem recuperar a inadimplência com muito mais facilidade. Certo. Antes de eu continuar aqui, né, deixa eu corrigir, não é matéria, sim um artigo da nossa revista Cadê o Síndico? Doutora Fernanda, qual a diferença de dívida condominial e título executivo? Hoje não tem mais diferença. Anteriormente a gente tinha, porque quando eu tinha uma dívida condominial, eu não tinha um título executável. O que é um título executável? É um documento que eu consigo executar judicialmente, tá? Eu não tinha isso. Hoje eu tenho, porque a lei me confere essa possibilidade. Então eu ingresso na justiça, o juizado, a gente estava tendo um problema, até é bom frisar aqui, com os juizados. Por quê? A lei do juizado é uma lei específica, uma lei especial, a 9.099 de 95. Então, o proceder do juizado, ele é diferente da justiça comum, que é do fórum, né, em regra. Então, o que acontece? Quando você demanda o condomínio na justiça comum, você paga taxa. Você paga o quê? Você paga custas processuais para poder cobrar. E no juizado não cabe cobrança nem de honorários, nem de custas no primeiro grau. Então, a gente ficava naquele impasse. Poxa, vou onerar o condomínio porque ele vai ter que pagar custas. Porque o juizado não estava aceitando essa cobrança, tá? Só que hoje os juízes chegaram no entendimento, graças a Deus, e estão deixando que a gente cobre as dívidas condominiais através de ações de execução no próprio juizado. E aí a gente consegue cobrar sem onerar o condomínio. Certo.
Com relação à dívida do condomínio, as empresas de cobrança extrajudicial, elas conseguem recuperar ou é melhor vender a dívida para as administradoras? Eu até falei isso aqui no primeiro programa, eu acho que eu participei. E assim, eu discordo. Eu acho que como a unidade, né, a propriedade, ela garante o pagamento da dívida, você pode penhorar o imóvel, eu não vejo por qual razão e qual benefício teria o condomínio em vender essa dívida. Eu acho que a gente tem que tentar cobrar extrajudicialmente, não conseguiu, leva para uma empresa de cobrança, que vai cobrar o crédito e repassar, não conseguiu, judicializa. Se o devedor não paga, ele é executado, penhora online, penhora de bens e penhora da unidade, porque essa dívida, como eu falei da última vez, é uma dívida própria terreno, é o que? É oriunda da coisa, acompanha a coisa onde ela esteja. Então, se você está devendo o condomínio, a coisa, que é a propriedade, é responsável pelo pagamento da dívida, como no caso do IPTU também. Acho que o Ari quer dar uma opinião sobre isso. Não, doutor, eu quero tirar uma dúvida. E, inclusive, fazer até uma colocação. A gente já teve lá no escritório algumas ações, né, propostas até para o doutor Renato, que a gente entrou direto com a execução. Só que tem alguns juízes, né? É bom a gente não citar nem vara, nem nome, mas assim, tem alguns juízes que depois de efetuar a penhora, aí chama a gente para uma audiência. Poxa, já tá ali, meu amigo, penhorado, arresta e vamos embora, eu quero é o dinheiro. Aí chama você para uma audiência, não tem fundamento uma coisa dessa. Ô, Ari, esse seu descontentamento é geral, eu vivo isso diariamente, né? É porque o que acontece? Os juízes, eles entendem, porque o novo CPC, ele preza pela conciliação, né? A qualquer momento processual, você pode fazer um acordo e resolver aquele processo. Então, o juiz, quando tá lá, quase no momento já de levar leilão para o processo, tendo em vista que a dívida, comparado ao valor do imóvel, é uma dívida pequena, vamos marcar uma audiência de conciliação para tentar conciliar. Aconteceu isso comigo recentemente em um processo. E o que a gente faz? A gente vai para a audiência que o juiz designou, né? Porque, infelizmente, os juízes, eles têm entendimentos diversos. E se ele está determinando aquilo, se a gente for embargar, ou se a gente for entrar com recursos, é pior, porque posterga mais o feito e demora mais. Mas muitas vezes os juízes entendendo que a dívida, por exemplo, às vezes o imóvel está indo a leilão por causa de uma dívida de R$10.000. Então ele entende que, por R$10.000, vamos tentar conciliar. E marca uma audiência de conciliação para saber se tem uma proposta. Não tendo a proposta, não tendo acordo, o processo ele vai continuar seu curso natural. O problema, doutora, sabe o que é? É porque às vezes acontece o seguinte... quando chega nessas audiências, né, que o cara já tá com aquilo ali penhorado e tal, e você doido para poder receber o dinheiro do condomínio devendo alguma coisa, ou querendo fazer algum investimento, aí o juiz força a barra para a gente aceitar um acordo parcelado, né? Ele pergunta se os advogados ele não pode reduzir honorários, aí o doutor Renato fica zangado, entendeu? Ele pergunta se a gente não pode tirar só a multa e deixar os juros. Então ele força você a fazer uma coisa, e a gente tem sido assim, duro, né? A gente não tem reduzido honorários, não tem tirado multa, não tem tirado juros, por um simples fato: aquele recurso que está ali não é de ARI, não é da AC condominial, certo? Então a gente não pode dispor de recursos que é de uma comunidade em uma audiência, porque a gente está depois sujeito a responder por aquilo, né? O senhor tirou a multa, então o senhor vai ter que pagar a multa. Eu já ouvi isso em assembleia. É por isso, eu acho que eu falei até isso aqui no primeiro programa, Ari. É por isso que a gente recomenda o seguinte: que na convenção do condomínio esteja estipulado que o síndico não poderá conceder nenhum tipo de desconto ao inadimplente. Por quê? Primeiro porque isso é muito pessoal. Por exemplo, o síndico ele pode ter um problema com o condômino, com o morador, e falar assim: para você eu não concedo desconto, mas gosta do outro, para você eu concedo desconto, tiro juros, multa e correção. E aí você paga a dívida no valor histórico, o que não é correto, porque é como se você estivesse premiando o inadimplente. Então eu também concordo que não deve ser retirado nada. Caso a pessoa esteja numa situação difícil, de saúde na família, perdeu um ente, está desempregado, teve um abalo financeiro e econômico muito
grande que justifique, eu acho que o síndico pode convocar uma assembleia para que essa assembleia possa deliberar acerca do pedido do inadimplente de um parcelamento ou de uma redução de juros e multa. Não total também, mas de uma flexibilização do pagamento. Mas isso também quando o condomínio inadimplente está disposto a pagar antes de ingressar em juízo, porque você tem que levar em consideração também a boa-fé desse devedor, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam da burocracia da justiça, né, do curso demorado do processo, para ficar lá de boa na lagoa, esperando o momento que o juiz decidir levar a leilão no último momento para ele vir fazer uma proposta de acordo. Então, muitas vezes, ele fica se beneficiando da própria torpeza. Então, isso não é bacana. Então, eu entendo, como Ari também, que você não deve premiar o inadimplente. Você deve tentar, obviamente, fazer um parcelamento da dívida, mas sem tirar nada. Um parcelamento até X. Houve descumprimento, execução direta. E é normalmente o que acontece. A gente flexibiliza, claro, a gente está ali para receber. Eu jamais vou dificultar, né, para o condomínio receber. O intuito da gente é receber o recurso para dar a destinação correta. Agora, o que é que a gente flexibiliza? Prazo, né? A gente flexibiliza prazo, mas valores a gente normalmente não faz isso. É o mais certo. Ok, doutora Fernanda. Deixa eu mandar aqui um beijo pra Carlos Prates, que está em Nova York e está aqui. Manda um beijo pra mim. Estou mandando, mas eu acho bom você trazer um presente pra mim, viu, Carlos Prates? Um beijo, meu amigo, e se divirta. Sim, Johnny, né? Na linha? Oi? Alô, Paulinho? Para musical, é o seguinte, Rafael é o filho mais velho, 35 anos hoje, né? Tá comigo junto, né? Parabéns pra ele aí, valeu. Para musical, parabéns, Rafa. Valeu, Paulinho. Johnny Souza. Giro no trânsito. Giro no trânsito, oferecimento do Auto Soluções e Elevadores, referência e qualidade para sua segurança. Assistência técnica 24 horas, manutenção, modernização e reformas. Fone 3462-5600. Consulte do Auto Elevadores na revista Cadê o Síndico? Fala, Johnny. Pois é, meu querido Paulo Roberto, hoje o trânsito está tranquilo, hoje o trânsito está beleza, belíssima tarde de sábado, bastante sol, a galera indo para a praia, muita gente indo passear, e uma dica que eu dou, você que tem filho pequeno, leve para o parque da cidade, está muito bonito. Essa semana, se eu não me engano, esse final de semana até vai ter festa lá, comemoração há 1 ano de entregue após a mega reforma que foi feita, então você leva seu filhinho para o parque da cidade. Eu indico levar durante a semana, que o final de semana normalmente é muito cheio, mas mesmo assim não compromete. Se você só tem o domingo, leve ele no domingo. Hoje está uma belíssima tarde de sol, neste momento a temperatura está em 26 graus, a máxima para hoje. A sensação térmica é de 33 graus, dentro do capacete Paulinho 54 graus. A visibilidade está em 15 km por hora e os ventos, você, meu amigo, que vai pegar seu iate Ari 1, 14 km por hora o vento hoje e a umidade é 75%. A taumba das marés, eu falei taumba, para o povo não se enganar. A maré esteve baixa às 11h50, aliás não, peraí. A maré esteve baixa às 5h10, esteve alta novamente às 11h50 e volta a ficar baixa mais uma vez às 18h05. E este belíssimo sol irá se pôr às 17h14, com certeza Ricardo Vasconcelos estará lá com Dona Luana vendo o sol se pôr atrás do farol do Barra. Trafeguei agora há pouco pela Paralela, Avenida Luiz Viana Filho, no trecho entre o finalzinho da Paralela, ali no Hospital Sara, até a região do PAB, trânsito tranquilo nos 2 sentidos. Trafeguei também pela Avenida ACM, ruas internas ali do Caminho das Árvores de Itaigara. Quem sai do Shopping Itaigara para o Shopping Guatemi, cortando o caminho ali dentro, Alameda das Trogarobas, trânsito tranquilo também na ACM nos 2 sentidos e trânsito bastante intenso. Quem segue na região do Detran,
vai no sentido Rótula do Abacaxi e vai no sentido aeroporto, muito intenso, mas sem nenhum congestionamento. Abençoa já. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Jane Souza, moto repórter do Alto Elevadores. O primeiro prédio de Salvador, aliás, São Paulo Roberto, a primeira avenida do Brasil foi a Rua Chile. O primeiro prédio de luxo de Salvador e do Brasil foi o Hotel Palace, onde havia também o primeiro cassino. E quem está responsável pelos elevadores do novo totalmente reformado, lindíssimo, com sua cúpula de bronze e sua cobertura que dá para ver toda a Bahia de Todos os Santos, até a casa de Dona Maria Nilda na plataforma, dá para ver do topo do Palace. Quem está lá são os elevadores do Alto Elevadores, inclusive a do Alto introduziu um novo elevador de carga que não havia no Palace. Brinque, meu amigo, brinque com a do Alto. Júnior Souza, moto repórter do Alto Elevadores, para o programa Cadê o Síndico? Dona Joyce, precisa com Joyce. Cadê o Síndico? A rádio da cidade, Metrópole FM. Higienização de reservatório de água agora tem nome: RT Ambiental. Lavagem, higienização e desinfecção de caixa d'água. Análise bacteriológica da água. Carro-pipa. Apresentamos alvará da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária recomenda a lavagem da caixa d'água a cada 6 meses. Senhores síndicos, ao contratar uma empresa, exija o alvará da Vigilância Sanitária. RT Ambiental. Telefone 3244-1055. Acesse o site www.rtambientalltda.com.br. RT Ambiental, parceiro da revista Cadê o Síndico? Cadê o Síndico? SOS dos condôminos há 12 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site cadeosíndico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores. Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas, manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos fotográficos, perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462-5600 ou pelo e-mail atendimento@doaltoelevadores.com.br. Do Alto, soluções em elevadores. Referência em qualidade para a sua segurança. A CBBS Card agora é Grupo CBBS, uma holding com 7 empresas e a gestão mais inteligente em vale transporte, alimentação, refeição, seguros e previdência. Mais praticidade e economia com o mesmo atendimento, segurança de informações e pontualidade na recarga dos seus benefícios. Ligue 4003-2510, 4003-2510 e solicite uma visita ou acesse o site www.grupocbbs.com.br. Para se conectar com um mundo melhor, conte com as empresas do Grupo CBBS. Citelco Rádio Comunicação. Rádio Motorola Mototubo Digital. 30 anos de experiência protegendo o seu condomínio. Vendas, instalação e manutenção de sistema de rádio comunicação para raios e CFTV. Antenas digitais para TV, projeto Anatel, sinalizadores, locações, para raios, rádio comunicador, assistência técnica, rádio VHF. Telefone 3377-9865. Acesse o site www.citelco.com.br. Consulte a Citelco na revista Cadê o Síndico? O Secov Bahia é o sindicato patronal que representa as empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis e os condomínios residenciais e comerciais do estado da Bahia.
Há 70 anos estamos no mercado, oferecendo serviços exclusivos e de alta qualidade aos nossos associados. Atendimento jurídico com advogados especializados, negociação das convenções coletivas de trabalho com os sindicatos dos empregados da categoria representada. Cursos, palestras, capacitação e qualificação para síndicos, profissionais de condomínios, administradoras e imobiliárias. Seja um associado do Secov Bahia. Funcionamos de segunda a sexta, das 9 às 5:30 da tarde. Secov Bahia, cada dia mais forte, cada dia mais presente. Ligue 3272-7272 ou acesse www.secov-ba.com.br. Arraiá de ofertas! Ninguém vende colchão e cama box mais barato que o Rei. O Rei da Cama Box tem o menor preço do Brasil. E você pode comprar em uma das 5 lojas: Cajazeiras, Fazenda Grande 2, Nova Sussuarana, Boca do Rio e Lauro de Freitas. Se preferir, pode comprar com toda a comodidade pelo site. Anota aí: www.reidacamabox.com.br. Montagem grátis, entrega em 24 horas e linhas exclusivas de cama box e colchões. O Rei cobre qualquer oferta da concorrência na hora. Rei da Cama Box, o seu conforto é a nossa majestade. 3253-1015. Cadê o síndico? Cadê o síndico? Minuto Saúde do seu condomínio. Higienização de reservatório de água agora tem nome: RT Ambiental. Limpeza das caixas de gordura. Recomenda-se que seja feita a limpeza de forma preventiva a cada 6 meses. Para garantir o livre fluxo do funcionamento da rede coletora de esgotos domésticos, as caixas de gordura requerem limpeza periódica. A medida evita que dejetos e resíduos sejam despejados diretamente na superfície do solo, além da proliferação de vetores como baratas, ratos, insetos e o mau cheiro. Esse efluente possui uma carga orgânica mais alta que a fossa séptica e, quando disposto de forma incorreta, pode causar sérios impactos ao meio ambiente. Por isso, seja responsável e sempre destine corretamente seus resíduos. Verifique sempre se a empresa contratada possui alvará da vigilância sanitária e exija o comprovante de descarte dos resíduos coletados. A RT Ambiental é uma empresa que trabalha em favor ao meio ambiente. Higienização de reservatório de água agora tem nome: RT Ambiental. Telefone 3244-1055. Acesse o site www.rtambiental.com.br. RT Ambiental, parceiro da revista Cadê o Síndico? Auditoria Condominial. Pergunte a especialista. Oferecimento: Revista Cadê o Síndico? Boa tarde, Michele. Por que a auditoria condominial é tão importante para o condomínio? E quais os principais problemas meu condomínio pode ter se nunca foi auditado? É fundamental que os objetivos de uma auditoria condominial sejam percebidos. Imaginemos um condomínio que nunca foi auditado e que a ideia que os condôminos fazem é de que tudo está conforme ou de que existem alguns casos que merecem atenção. Auditar um condomínio não é fiscalizá-lo, e sim acompanhar todo o processo. Nós temos casos, por exemplo, de condomínios que descumprem a convenção por diversos anos. Outros que possuem multas que podem ser aplicadas a qualquer momento. Imaginemos um condomínio em que um síndico continua se perpetuando no cargo sem prestar contas e que não cede lugar a outro gestor. Esses são problemas recorrentes que indicam que o condomínio necessita ter uma revisão das suas finanças, revisão dos seus controles internos. Eu diria que são muitos os problemas que um condomínio apresenta e que a administradora, junto com a assessoria jurídica e a auditoria, podem fazer um excelente trabalho, salvaguardando o condomínio de qualquer sanção futura. Michele Lordelo para o programa Cadê o Síndico? Cadê o Síndico?
levantamento e análise de dados do setor imobiliário realizados pelo Departamento de Pesquisa e Mercado do Secov Bahia concluiu que em maio deste ano o valor do metro quadrado de imóveis usados ofertados para locação em Salvador foi de R$ 26,75. O levantamento analisa o mercado em relação ao mês de abril, observando como a variação do valor do metro quadrado se comportou, levando-se em conta a média geral da capital baiana. Houve desvalorização de menos 2,20% no período de um mês, com maior queda registrada para o bairro de Brotas, menos 2,19%. Considerando o mercado de compra e venda de imóveis usados, os resultados para o valor do metro quadrado em Salvador. Em relação ao mês de abril, houve desvalorização do metro quadrado para a capital baiana de menos 0,6%. O Secov Bahia calculou ainda a rentabilidade dos negócios no mês de maio, dividindo o valor do aluguel pelo valor da venda dos imóveis. Houve rentabilidade positiva de 0,48% para a capital baiana. Para conferir a pesquisa completa, consulte o site do Secov Bahia ou entre em contato com o nosso departamento de pesquisa através do telefone 71-3272-7272. 71-3272-7272. Abraçando aqui, Castro, é Dona Irene, a mãe do Silva Júnior, do Ponte da Feijoada Nitinga. Gente boa aí, Dona Irene, Ponte da Feijoada em Tinga. Obrigado a Dona Irene, obrigado também a Silva Júnior. E tem mais um recadinho aqui, RT Ambiental, sucção de fossas e caixas de gordura, desentupimentos de rede de esgotos, caixa de gordura, pias, vasos e ralos, desentupimento em geral, locação de sanitários químicos, locação de caminhão de sucção e alta pressão. Apresentamos alvará da Vigilância Sanitária. Apresentamos comprovante de descarte dos resíduos coletados. Telefone 3244-1055. 3244-1055. Você também pode acessar o site rtambiental.ltda.com.br, Castro. Cadê o síndico? Antônio Castro. Antônio Castro. Metrópole FM, a rádio da cidade, agora faltando 15 minutos para as 3 da tarde. Paulinho, oi. Quero mandar aqui um abraço para Silva Júnior. Um abraço a Silva Júnior. Silva. Abração, dizer Silva. Que Jota foi lá e arrasou sua feijoada. Pois Jota, Eu obrigado. fiquei com inveja, viu? Dizem que a mãe dele é Jota tá retada. fazendo permuta. Que desfalque esse da feijoada. Quero saber o seguinte, meu amigo, você pagou essa feijoada? Rapaz, deixa eu falar. Ô Castro, rapidinho, viu? Foi o seguinte, a feijoada é tão boa que o horário que eu cheguei, a feijoada já tava no final. Aí disse assim, J. Dias, a feijoada praticamente acabou. Então eu peguei assim um restinho da feijoada, porque é muito boa, acabou cedo. Aí disse, J, agora tem lasanha. Aí eu comi feijoada, comi lasanha, depois teve sobremesa de abacaxi e no final, sorvete. Obrigado, Irene, a Silva Júnior. E ficou tudo na cortesia. Quilos a mais. Mas ele só posta no final. Quando tá com guarda limpando na boca, ele é posta. Tá acabando o programa, Silva Júnior. Obrigado, meu velho, pela vinheta. Essa vinheta minha aí foi quem criou, foi Silva Júnior. Valeu, velho. Obrigado, um abração, hein? Vamos lá, Jossi. Pois é, que vinheta estouradíssima. Antes de dar continuidade à nossa entrevista, né? Porque o programa já está acabando, só temos 15 minutos. Deixa eu mandar um beijo, um abraço e pra minha irmã, né? Futura doutora Juscelia Santana. Doutora Juscelia, hein? Em breve aqui, viu, Castro? Em breve aqui no programa e na revista, né? Doutora Juscelia, hein? Tô com você, Juscelia, hein? É, uma coluna lá da doutora Juscelia, em breve, com fé em Deus. Beijos, mana, te amo. Deixa eu dar continuidade à nossa entrevista com as nossas engenheiras. Fala um pouquinho aqui sobre a inspeção predial. Quais os documentos que devem ser solicitados à construtora no recebimento da edificação? A Caroline vai responder pra gente. Sem esquecer do nome, o nome correto é Diteio, né? É, Diteio. Ai, Castro, é ótimo ele.
na inspeção predial, depois que você faz a inspeção, é importante você sempre lembrar da questão do acervo técnico de engenharia que você tem que arquivar para as futuras manutenções, né? Então é importante, por exemplo, que você não deixe de ter o manual do proprietário, o manual do síndico, o manual dos equipamentos, né? Equipamentos ligados aos sistemas. Quando eu falo equipamento, não são eletrônicos e os eletrodomésticos, não. São equipamentos como gerador, né, ventilador de pressurização de escada de emergência, esses equipamentos, né, eles vêm com manuais do fabricante e geralmente a gente não encontra isso nos condomínios, então tem que arquivar isso aí, tá? Os projetos executivos de todas as disciplinas, lembrando que o projeto é feito de desenhos, memorial descritivo, memorial de cálculo, os atestados, né, de gás, SPDA, combate a incêndio, e a construtora entregou e depois o síndico vai ter que renovar, né? Tem uma periodicidade de renovação de alguns atestados, como o SPDA, você tem que testar, SPDA, aterramento, né? Não é só recebeu e depois fica lá e tchau. Não faz a renovação, não. Você tem que ter um profissional habilitado para testar esses sistemas periodicamente. Em Salvador, Caroline, existe legislação que obriga a vistoria da edificação e qual é a periodicidade desse sistema? Sim, sim. Em Salvador existe, né, o decreto 13.251 de setembro de 2001. Ele regulamenta a lei 5.907, né, de 2001. O objetivo dessa lei, ela é permitir a constatação do estado de conservação das edificações e equipamentos públicos e também privados, né, a partir de laudos de vistoria. Então, e tudo isso para evitar danos materiais, né? E principalmente pessoais ocasionados por acidentes devido à depreciação daquele imóvel, né? Então, essas vistorias, como já falamos anteriormente, devem ser feitas por profissionais habilitados e acompanhadas da devida ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que pode ser feita tanto por um engenheiro como um arquiteto. Ok. Deixa eu falar também rapidinho aqui com a Ari, né? Tem que correr, porque o programa já está acabando. Ari, dia 8/7, nossa Assembleia Show será realizada a 6ª edição, né, da Assembleia Show Cadê o Síndico? Você, como patrocinador e participante de todas as edições, fala um pouco pra gente, né, das nossas assembleias para os síndicos e administradores, da importância desse evento como um todo. Josi, a Assembleia Show, ela passou a ser um marco, né, aqui no calendário de Salvador. Essas Assembleias Show, Josi, além da gente juntar, né, palestras sobre temas que são importantíssimos, ela é um momento onde a gente congrega todo mundo que vive e que faz o dia a dia da gestão de condomínio. Então, com o patrocinador, a gente tem excelentes retornos, né, para que a empresa da gente fique, na verdade, no cenário, né, desse segmento, e como participante sempre agrega muito valor. Então eu acho que as pessoas têm que participar, né? Eu devo receber aí alguns ingressos e vou colocar à disposição dos meus síndicos, né? E quem ainda não tem, procura a gente, que a gente sempre consegue mais um. É isso aí. E falar um pouquinho da nossa Assembleia, a programação que eu não falei hoje ainda. Acontece dia 8 de julho de 2017, é um sábado, no Wall Street Empresarial, das 9 ao meio-dia. Do meio-dia à 1 da tarde acontece o almoço no restaurante Natureza e o buffet livre, incluso água ou suco ou refrigerante, tudo isso já faz parte do ingresso, por apenas R$240. As vagas são limitadas, mas ainda temos alguns ingressos e você pode adquirir mais informações através do 3242-1084 ou 34910710. E saber mais detalhes, já que a gente tem pouco tempo aqui, você pode adquirir outras informações com relação à programação da nossa Assembleia no www.cadeusindico.com.br. Deixa eu voltar rapidinho com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, algumas administradoras, elas oferecem o serviço de cobrança extrajudicial aos condomínios, mas percebemos que não tem efetividade. O que a senhora indica com relação a isso? Bom,
Na maioria das vezes, o que ocorre? Quando o condomínio fica inadimplente, a administradora que gera os boletos, né, que faz a lista dessa inadimplência, ela tenta cobrar diretamente. Não obtendo êxito, essa dívida ela é transferida para uma empresa de cobrança, tá? Não é vender a dívida, tá? Deixar bem claro isso. É transferir a cobrança para uma empresa especializada que trata de cobrança extrajudicial. Essa cobrança extrajudicial, ela vai ficar mais efetiva, porque você vai ter um corpo de pessoas, né, através de um telemarketing, entrando em contato diretamente com esses devedores, a fim de recuperar esse crédito, cobrando diariamente. Lá vai ter correção, juros, multa, muitas vezes honorários de cobrança. Não surtindo efeito a cobrança extrajudicial, encaminha para a judicialização. E aí a gente entra naquela execução agora para pagamento em 3 dias, que pode acontecer tanto no juizado quanto na justiça comum, para tentar recuperar esse crédito por condomínio o mais rápido possível. Ao longo do tempo que eu cuido, né, de condomínios, eu percebo que a cobrança extrajudicial ela surte muito efeito. E muito embora haja descumprimento através do acordo formalizado, a gente pode executar esse título também judicialmente. Não é porque ele fez um acordo e descumpriu que aquela cobrança se perdeu. Encaminha para o jurídico, judicializa com aplicação de juros, multa, correção e honorários e ao pagamento judicial. Lembrando sempre que o imóvel é responsável pela dívida. Então, caso não surta efeito a tentativa de pagamento voluntário, a penhora online, a penhora de bens, a gente tem o imóvel a ser penhorado para garantia da dívida. Ok. Doutora Fernanda, obrigada pela sua participação. Pode vir. Josi, eu que agradeço a Castro, agradeço a todo mundo que está participando comigo aqui do programa. Fiz um esforço para estar aqui hoje com vocês, porque eu realmente estou um pouquinho mal de saúde. Não sei se vocês perceberam na minha voz, acho que minha voz estava mais firme no outro programa. Mas faz parte, né? Eu fico muito feliz em poder falar sobre essa área que eu atuo. Todo mundo fala, mas é uma área tão complicada, mas a gente se apega, né? Se afeiçoa e começa a entender um pouco mais sobre as minuciosidades dessa área que, na verdade, a gente fala de direito condominial, né? Antes a gente falava de direito imobiliário. Condomínio é algo que cresceu tanto, acho que a Ari pode bem falar disso, que ele administra não sei quantos condomínios, é algo que cresceu tanto, que trouxe tantas peculiaridades que hoje a gente tem que estudar esse tipo de direito para conseguir atender a demanda do mercado. Então agradeço também a oportunidade de escrever o artigo, né, falando sobre esse novo tipo de cobrança. Isso tem ajudado muito os condomínios na recuperação das dívidas, melhorando significativamente o fundo de reserva. E eu estou aqui à disposição de vocês, caso queiram tirar dúvidas, fazer uma visita ao nosso escritório. Estou à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Valeu, doutora Fernanda. Ari Cabral, querido, obrigada mais uma vez. Obrigado, Jorge. Um abraço grande a Castro. Saudade de Ricardo aí, que ele falou com a gente de manhã, né? Mas a gente está levando aí, vamos tentar, né? Conduzir a Assembleia Show para que seja mais um evento brilhante aí da revista Cadê o Síndico? Obrigada às nossas engenheiras, Caroline Fialho, obrigada mais uma vez. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês, né, conversando um pouquinho sobre a questão da manutenção predial, né, que é algo muito importante tanto para prédios novos quanto para prédios já em pleno uso, né? E vamos desenvolver essa cultura da manutenção predial aqui em Salvador, porque a gente encontra prédios bem degradados por essa questão da falha da manutenção, né? E a gente sabe que se você não faz a manutenção do seu prédio, você desvaloriza seu imóvel, né? Perde o valor do bem, né? Então, além de poder causar acidentes. Então, vamos fazer a manutenção e valorizar os nossos imóveis. Isso aí. Ana Mércia, querida, obrigada também pela sua participação. Obrigada a todos, agradeço a todos vocês. Jorge, nós vamos ter agora, inclusive, um abraço para Marinho e para Ranieri, direto do País de Gales, final das Champions. Marinho, um abraço para você, velho, um show de transmissão, a Metrópole arrebentando ao vivo, direto do País de Gales. Show de bola, Marinho, um abraço, meu velho. Pois é, o nosso programa vai ficando por aqui. Sábado que vem, mais um programa Cadê o Síndico? Não perca. Um abraço a todos e bom fim de semana. Cadê o Síndico?